Olá, estamos com mais uma edição de Orelha da Bola para você aqui pela TV Uniguaçu. Na programação de hoje vamos destacar o futebol brasileiro, Série B, Série A e a dança dos técnicos no futebol brasileiro. Tudo para você aqui na Orelha da Bola. Programação dedicada a você, os amigos do esporte de toda a nossa região. E já no iniciar dessas informações, vamos falar realmente da nossa instituição, da nossa Uniguaçu. Autonomia, cidadania, compromisso social, ética e respeito à diversidade são os valores da nossa Uniguaçu. Muito bom dia a você. Olha, gente, nós queremos confirmar a você primeiramente que amanhã, a partir das 11 horas e 45 minutos, estaremos falando diretamente do módulo esportivo de Porto União Armando Satti, para a cobertura às 15h30 de Blumenau e Futebol Clube do Porto. Amanhã às 11h45, a programação Orelha da Bola, nós estaremos lá no módulo. E principalmente já com integrantes da comissão técnica, da direção atleta do Futebol Clube do Porto, para que nós possamos desejar vivenciar esta programação esportiva para o dia de amanhã. Futebol Clube do Porto vai receber a equipe do Blumenau, ainda no modo esportivo de Porto União, com portões fechados. E nós estaremos, portanto, trazendo estas informações, essas entrevistas e o bate-papo amanhã, diretamente no modo esportivo de Porto União. Você é nosso convidado, tá certo? E também para você curtir aqui pela tvuniguaçu.com.br o jogo de amanhã à tarde no modo esportivo. A equipe de Blumenau chega no final da tarde de hoje em Porto União. Se hospeda em uma das redes hoteleiras do município e amanhã, pela manhã, faz um trabalho de reconhecimento no estádio do modo esportivo de Porto União. A equipe do Blumenau é uma equipe que disputa também a classificação, ou seja, com os seus contratados, com a equipe totalmente experiente, busca o seu retorno à Série A do Campeonato Catarinense. E a equipe do Porto se mantendo com a garotada. Claro que a própria expectativa, conversava hoje com o técnico Serrano, a expectativa é que pelo menos Porto União consiga aproveitar melhor essas pontuações, principalmente aqui no município de Porto União, porque domingo, no próximo domingo, Porto União, a equipe do Porto, do Futebol Clube do Porto, vai a Tubarão enfrentar o Ercílio Luz, outra pedreira para a equipe do Clube do Porto no próximo domingo. Mas vamos vivenciar, como se fala, degrau a degrau no futebol. Primeiro, quarta-feira, 15h30, aqui no estádio Armando Satti, no modo esportivo, a equipe do Porto. Já está confirmado o retorno de Guga na cabeça de área, mas o Mauro, que recebeu o segundo cartão amarelo, já cumpre a suspensão automática. O técnico Serrano, ainda no trabalho de hoje, logo mais à tarde, estará realizando a definição da equipe para atuar amanhã frente ao Blumenau no modo esportivo de Porto União. Repito, portões fechados para o jogo de amanhã, amanhã às 15h30, perdão. Eu repito, nós estaremos trazendo a programação da nossa Orelha da Bola diretamente do estádio municipal, ou melhor, do modo esportivo Armando Satti. Muito bem, gente, agora nós vamos falar referente ao futebol pelo Brasil. Antes de mais nada, a equipe do Grêmio que está sem técnico, hoje pretende ainda, na data de hoje, acertar com Luiz Felipe Scolari. Esse é o nome que o técnico, o nome do Grêmio para dirigir a sua equipe. Luiz Felipe Scolari deve acertar com a equipe do Grêmio Porto Alegrense. Não sei se seria realmente um dos nomes que estaria na agenda, provavelmente, do futebol já no Brasil, depois do que apresentou na Copa do Mundo. Mas é o nome do gaúcho forte, Luiz Felipe Scolari, para dirigir a equipe do Grêmio Porto Alegrense. Como tem aquele velho ditado, né? É o que temos para hoje. Então, vamos realmente saber se vai dar certo. Depois eu converso hoje à tarde, em que a direção do Grêmio faz com o técnico Luiz Felipe Scolari. Muito bem, vamos para os resultados da Série B pelo Campeonato Brasileiro.
nós tivemos no último final de semana o Icasa vencendo em casa a equipe da Portuguesa por 2-0. O Oeste em casa venceu o Luverdense por 2-1. O América de Natal venceu o América Mineiro por 1-0. O Boa Esporte venceu o Bragantino por 2-1. Ponte Preta em casa empatou com o Vasco da Gama em 0-0. O Santa Cruz perdeu em casa para o Ceará por 2-3. 2 para Santa Cruz, 3 para a equipe do Ceará. O Joinville em casa, na Arena Joinville. Que vergonha, hein? Perdeu para a equipe do Avaí no Clássico Catarinense. Joinville 0, Avaí 1. E o Atlético Goianiense venceu em casa a equipe do Náutico por 2-0. O Paraná Clube venceu em casa no estádio do Olival de Brito, na Capanema, a equipe do ABC. Paraná Clube 1, ABC 0. E o Sampaio Correia venceu em casa a equipe do Vila Nova por 2-0. A atual tábua de classificação da Série B do Campeonato Brasileiro, a liderança da Série B desta 13ª rodada fica para a equipe do Ceará, primeiro colocado com 27 pontos. Em segunda colocação está o América Mineiro com 23 pontos. Em terceiro colocado, o Joinville também 23 e em quarto o Avaí com 23 pontos. Então há um bolo do segundo ao quarto colocação dessa Série B do Campeonato Brasileiro, todos com 23 pontos. O que diferencia saldo de gols. O América tem 8 gols positivos, o Joinville 4 e o Avaí apenas 2. Na quinta colocação da Série B do Campeonato Brasileiro, o Sampaio Correia, 22 pontos. Em sexto, Luverdense, 21 pontos. Em sétimo, América de Natal, com 20 pontos. Em oitavo, ABC, com 20 pontos. Em nono, Atlético Goianiense, com 19 pontos. Em décimo, Vasco da Gama, com 19 pontos. Veja que o Vasco da Gama está bem colocado na Série B, em 10ª colocação. 10ª colocação para o Vasco da Gama, que pretende retornar à Série A do Brasileiro, mas isso deve ser para 2016. 11º, Ponte Preta com 18 pontos. 12º, Boa Esporte 17. 13º, Santa Cruz com 16. 14º, Náutico com 15. 15º, o Icasa com 15 pontos também. 16º, o Oeste com 14 pontos. 17º, Paraná Clube com 13 pontos. 18º, Portuguesa com 11 pontos. 19º, Bragantino com 10 pontos. E 20º, Vila Nova com 5 pontos ganhos. Hoje teríamos classificações para a Série A do Campeonato Brasileiro, se terminássemos nessa 13ª rodada, a Série B do Campeonato Brasileiro. Ceará, América Mineiro, Joinville e Avaí teriam o seu acesso para a primeira divisão do futebol brasileiro. Passariam hoje para a Série C do Campeonato Brasileiro, Paraná Clube com 17ª colocação, 18ª a Portuguesa, 19º Bragantino e o 20º a equipe do Vila Nova. Esses desceriam, portanto, para a Série C do Campeonato Brasileiro da Série B. A próxima rodada da Série B nós teremos o Náutico jogando em casa, recebe a equipe do Icasa. A Portuguesa, jogando em São Paulo, recebe o Oeste no Canindé. O Avaí, jogando em Florianópolis, na Ressacada, recebe a equipe da Luverdense. Só para informar, então, dia 29, hoje, 19 horas, Náutico em casa. Hoje também, 21 horas, Portuguesa e Oeste. Dia 1º de agosto, o Avaí joga em casa, na Ressacada, frente à equipe da Luverdense. O Vila Nova, dia 1º, joga em casa, frente ao Atlético Goianiense na Série B. O Bragantino, em casa, no dia 2 de agosto, recebe a equipe do Joinville 16 e 20, em Bragança Paulista. O Vasco da Gama, jogando no Rio de Janeiro, no estádio São Januário, recebe a equipe do Paraná Clube, dia 2 de agosto. O Sampaio Correia recebe a equipe da Ponte Preta, dia 2 de agosto, às 16 e 20. E o América
de Natal, no dia 2, recebe a equipe do Santa Cruz, 16h20. O América Mineiro, em casa, em Minas Gerais, recebe a equipe do ABC. E o Ceará em casa, jogando no Ceará, dia 2 também, às 21 horas, recebe a equipe do Boa Esporte. Vamos agora falar da Série A do Campeonato Brasileiro. A rodada desse final de semana trouxe os seguintes resultados. O Santos, jogando na Vila Belmiro, venceu a Chapecoense por 3-0. O Cruzeiro em casa venceu o Figueirense por 5-0. O Criciúma no estádio Heriberto Wilson, em Criciúma, no sul do estado de Santa Catarina, perdeu para o Vitória. Criciúma 1, Vitória 3. A equipe do Bahia, jogando em casa, perdeu para o Internacional por 1-0. O Sport, jogando na Ilha do Recife, venceu o Atlético Mineiro por 2-1. Só abre um espaço para falar que o Atlético Mineiro acabou perdendo o jogador Ronaldinho Gaúcho. Acertou a sua saída da equipe do Atlético Mineiro. O Corinthians venceu a equipe do Palmeiras por 2-0. Muita gente diz, de novo, né? Pois é, mas o Corinthians venceu a equipe do Palmeiras por 2-0 e bate uma pequena crise na equipe do Palmeiras. O técnico está com uma situação difícil, já trouxe alguns dos seus atletas para estrear na equipe do Palmeiras, mas mesmo assim não está rendendo aquilo que a direção do Palmeiras estava esperando do Careca, que é o técnico da equipe do Palmeiras. Até agora o Palmeiras não demonstrou uma grande evolução com a saída de Gilson Kleina e perdeu de novo mais um clássico. É o segundo clássico pós-Copa do Mundo que a equipe do Palmeiras teve seu revés. Agora foi para o Corinthians, 2, Palmeiras 0. O Atlético Paranaense em casa, na Baixada, perdeu para o Fluminense por 3-0. O Atlético Goianiense, jogando em casa, venceu o São Paulo por 2-1. O Flamengo, de Vanderlei Luxemburgo, pior que estava, não ficou. Vanderlei Luxemburgo venceu o primeiro clássico carioca no Brasileirão. Flamengo 1, Botafogo 0. O Grêmio em casa teve a grande zebra da rodada. Perdeu para o Curitiba por 3-2, aonde que dispensou o seu técnico. Na Série A do Campeonato Brasileiro, após esta rodada, nós temos a seguinte colocação, aonde, é claro, com jogos já desenvolvidos. Nós temos o Cruzeiro líder com 28 pontos, segundo Corinthians com 23, terceiro Fluminense 22 pontos, quarto Internacional 22 pontos, em quinto Sport 21 pontos, em sexto Santos 20 pontos, em sétimo Goiás 20 pontos, oitavo São Paulo 19, em nono Atlético Paranaense 19, décimo Grêmio 19 pontos, décimo primeiro Atlético Mineiro com 15 pontos, décimo segundo o Palmeiras com apenas 13 pontos ganhos. 13º Botafogo do Rio de Janeiro com 12 pontos, 14º Criciúma com 11, 15º Chapecoense com 11, 16º o Vitória com 11 pontos. Na zona da degola, 17ª colocação Curitiba com 10 pontos, 18º Flamengo com 10, 19º Bahia com 9 pontos e 20º Figueirense com 10 pontos ganhos. A priori, Cruzeiro, Corinthians, Fluminense e Internacional estariam na Libertadores. Na Sul-Americana, Sport, Santos, Goiás, São Paulo, Atlético Paranaense, Grêmio, Atlético Mineiro e Palmeiras. Hoje, nessa rodada, na 12ª rodada, desceriam para a Série B do Brasileiro Coritiba, Flamengo, Bahia e Figueirense. A próxima rodada do Campeonato Brasileiro da Série A marca os seguintes jogos para esse final de semana. O Botafogo, no dia 2 de agosto, recebe o Cruzeiro em casa, o líder Cruzeiro. O São Paulo, no dia 2, joga no Morumbi, frente ao Criciúma. O Vitória joga em casa, frente ao Grêmio, no dia 2 de agosto, 21 horas. O Palmeiras, em casa, recebe a equipe do Bahia no domingo, 16 horas. O Coritiba
recebe no estádio Major Couto Pereira, em Curitiba, o Corinthians, domingo 16 horas. O Figueirense, jogando no estádio Orlando Scarpelli, recebe a equipe do Sport, domingo 16 horas. A Chapecoense joga na Arena Condá, domingo 16 horas, frente ao Flamengo. E o Fluminense joga no Rio de Janeiro, domingo às 18h30, frente ao Goiás. O Atlético Mineiro em casa recebe o Atlético Paranaense, domingo 18h30. E também 18h30 em Porto Alegre, o Internacional recebe o Santos. Está aí a rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. E as informações do esporte para você aqui na programação Orelha da Bola. Para você, uma boa tarde, bom dia, até amanhã, diretamente do Modo Esportivo Armando Sarti, em Porto União. Aqui o ensino para valer e o compromisso é social. Até mais, tchauzão, tchau, tchau.